Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos, por gentileza. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos dar continuidade, e possivelmente hoje fazendo o encerramento do estudo que estamos fazendo algumas quartas-feiras a respeito de conhecendo o Filho, Tendo uma ideia a respeito da pessoa do Senhor Jesus, da sua pessoa, da sua divindade, das suas duas naturezas, como a gente veio estudando ao longo dessas quartas-feiras. E hoje nós vamos estudar sobre os ofícios de Cristo, amém? Nós vamos estudar a respeito dos ofícios de Cristo, ele como profeta, sacerdote e rei, amém? Então nós vamos enfatizar o estudo desses ofícios nessa noite, e vamos estar mostrando aqui cada ministério de forma específica, Jesus como profeta, Jesus como sacerdote, como rei, e como ele cumpriu esses ofícios diante de Deus e diante dos homens também, amém? Então, como profeta, a gente pode ter a ideia realmente do ministério profético, O ministério profético, irmão, antes de qualquer outra coisa, ele tinha a função de trazer uma mensagem de Deus ao homem. Amém? Então o ministério profético se dá em torno disso, de uma mensagem de Deus para o homem. Então Deus usava seus profetas, a gente vai ver isso muito no Antigo Testamento, não é verdade? O Senhor sempre levantava profeta para advertir o seu povo, para trazer uma mensagem, às vezes a nível do futuro do povo, do que iria acontecer, ou muitas vezes uma palavra de orientação, uma palavra de exortação, de encorajamento, amém? Então o ministério profético, ele tem essa ideia de trazer uma mensagem de Deus para o homem. Já o ministério sacerdotal, ele é um ministério que ele concede ou manifesta a justiça. Por quê? O sacerdote, ele foi levantado, e principalmente quando a gente começa a falar mais ali em torno do sacerdócio levítico, que eles sacrificavam, eles tinham um papel de trazer, de aproximar o homem a Deus, amém? De fazer com que o homem se aproximasse a Deus. Então, o sacerdote, ele era um ministério instituído por Deus, a fim de que esse homem, o sacerdote, o sumo sacerdote, eles pudessem atrair o homem a Deus e interceder, ou até mesmo, como a gente vai ver, eles poderem sacrificar diante de Deus por aquele povo, Então, isso aí em resumo seria o ministério do sacerdote, o ministério sacerdotal. E em terceiro lugar, é o ministério de Jesus como rei. E a ideia de rei aqui vai trazer para a gente a ideia, a intenção de poder e proteção, amém? Então vamos dar uma analisada nesses três ofícios de Jesus e vamos começar na ordem que a gente veio declarando, Então vamos estudar primeiramente o seu ofício como profeta. Então vamos lá em Deuteronômio no capítulo 18, e aqui nós vamos começar a ver já uma palavra, Deuteronômio capítulo 18 e o versículo 15, aonde nós já vamos começar a ver uma base bíblica e uma palavra profética de Moisés, Moisés, onde é considerado o maior profeta do Antigo Testamento, E ele lança uma palavra profética a respeito de Jesus. Então veja só, Deuteronômio capítulo 18, versículo 15: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Amém? Então Moisés, ele lança uma palavra profética a respeito de Jesus. Por que um profeta semelhante a ele? A gente estudou, a gente viu aqui a respeito de figuras e tipos,
e a gente viu que uma das semelhanças na tipologia entre Moisés e Jesus é que Moisés, ele libertou o povo da escravidão, não é verdade? Ele foi um instrumento de Deus para tirar o povo do Egito. A gente vê que Moisés, ele se assemelha com Jesus porque ele era um príncipe também. A gente vê que Moisés se assemelha com Jesus porque ele é o portador de uma aliança, amém? Deus, ele deu a antiga aliança através de Moisés. É por isso que Moisés declara aqui, um profeta do meio de ti, do meio do povo, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. E a gente vai dar continuidade aqui na leitura bíblica. Vamos lá em Lucas, no capítulo 4. Ou melhor, antes vamos em Atos, capítulo 3 e o versículo 22. Atos dos Apóstolos, no capítulo 3 e o versículo 22. Atos 3, 22 declara o seguinte aqui, já é uma referência a essa profecia de Moisés no Antigo Testamento. Veja só, disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Amém? Então a gente vê que essa palavra profética de Moisés lá em Deuteronômio, ela é proferida aqui no Novo Testamento em cumprimento ao ministério profético de Jesus. Amém? Em referência ainda a Lucas 4, versículo 18 a 21, Evangelho de Lucas, capítulo 4, 18 a 21, e também esse texto, ele faz jus a uma palavra profética do profeta Isaías. Isaías no capítulo 61, se não me falha a memória. Então está aqui, Lucas capítulo 4, versículo, vamos pegar o versículo 17 para a gente contextualizar melhor. Amém? 16, Lucas 4, a partir do 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao seu assistente e assentou-se, e todos na congregação e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então Jesus, ele é esse profeta do qual Isaías declara: o Espírito do Senhor Deus, o Espírito do Senhor Deus me ungiu para proclamar, para pregoar, para anunciar. Esse é o profeta predito no Antigo Testamento, aonde ele é revelado e anunciado o seu ministério profético de uma forma poderosa, porque Jesus, ele vem para anunciar não apenas anunciar, para cumprir, a maior mensagem de Deus ao homem, que é a mensagem de salvação. Aí a gente começa a ver, vamos ainda ver aqui essa referência em Lucas, ainda no capítulo 13 e o versículo 33. Lucas 13, 33. Diz assim: importa contudo caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Então está bem explícito aqui a respeito do ministério profético de Jesus. E é claro, irmãos, que nós, como igreja do Senhor, por sermos seguidores de Cristo, onde Ele é o cabeça dessa igreja que somos nós, sobre nós pesa também esse ministério profético. E qual é esse ministério profético? É de proferir, de profetizar as boas novas. Às vezes a pessoa tem uma ideia que o ministério profético está relacionado simplesmente a anunciar coisas futuras. Às vezes a pessoa diz vou procurar o profeta porque eu quero saber do meu futuro, o que é que vai acontecer comigo. E não é bem assim.
Às vezes Deus traz uma palavra, né? Já falamos sobre isso quando a gente estava estudando a respeito do tema Conhecendo o Espírito. Nós falamos sobre os dons espirituais e falamos sobre alguns dons onde Deus manifesta revelação, conhecimento, né? E sabedoria através, né, da sua igreja, do seu povo, não é verdade? Mas o ministério profético ele está muito mais ligado, né, à anunciação, ao ensino do evangelho da palavra de Deus. O que estamos fazendo aqui nesta noite? Profetizando a palavra de Deus. Amém? Então Jesus ele veio para apregoar as boas novas. E qual é a boa nova de Deus? É o evangelho. O evangelho da graça, que o homem não precisa mais morrer nos seus pecados, porque ele pode confessar suas culpas, ele pode crer que Jesus é aquele que veio morrer no seu lugar, e foi para isso que Jesus veio, para ensinar, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Amém? Então Jesus ele cumpre cabalmente esse ministério profético, porque ele vem trazer a maior boa nova que pode existir para o homem, que o evangelho da salvação. Amém? Então Jesus ele cumpre isso de forma cabal, ensinando ali para os homens, declarando verdadeiramente uma palavra de salvação. Amém? Em segundo lugar, o segundo ofício de Jesus, o ministério sacerdotal. Amém? E é interessante também esse ministério, né? Vamos ler aqui em Salmos 110, versículo 4. Como a gente havia falado, Salmos 110, 4, como a gente havia falado, enquanto o ministério profético é o ministério que Deus ergue um homem para levar diante dos homens uma palavra ou a sua palavra, o ministério sacerdotal é como se fosse o oposto do ministério profético, né? Porque o sacerdote ele vem no caminho oposto, ele vem trazendo o homem diante de Deus. Ele vem apresentar o homem para Deus. Ele vem sendo exatamente um intercessor do homem, aquele que está no meio, né, podendo intermediar uma situação. Enquanto o profeta traz a palavra de Deus, o sacerdote ele vai levando ou aproximando o homem para Deus. Amém? Salmos 110, versículo 4. Então vamos conferir o que é que esse texto vai falar para nós. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Esse texto aqui, se nós pegarmos outros versículos dele também, mas exclusivamente esse versículo 4 aqui, ele faz uma referência à pessoa ou ao sacerdócio de Jesus. Jesus, em várias partes das Escrituras, ele vai ser colocado, ele vai ser apresentado como um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E aí nós vamos entender por que o sacerdócio de Jesus não é segundo o sacerdócio levítico, mas segundo o sacerdócio de Melquisedeque. Vamos continuar ainda em alguns textos. Vamos lá em Hebreus, no capítulo 3, e vamos ler o versículo 1 e vamos ler algumas outras passagens lá em Hebreus. Vamos lá para essa carta, que lá nós vamos ter mais material, né, para a gente falar a respeito desse sacerdócio e da sua ordem. Amém? Hebreus capítulo 3, versículo 1 diz assim: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Amém? O escritor aos Hebreus, ele declara que o sumo sacerdote da nossa confissão, ele é Jesus. Então Jesus, ele cumpre esse ofício de sacerdote ou sumo sacerdote, segundo uma ordem superior a uma ordem terrena, a uma ordem humana. Ainda vejamos o capítulo 4 de Hebreus e os versículos 14 e 15. Hebreus, capítulo 4, versículos 14 e 15. Amém? Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote,
que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Amém? Mais uma vez nós vamos ver o escritor aos Hebreus falando desse sumo sacerdote que cumpriu cabalmente o seu papel de poder levar o homem até diante de Deus. Aí nós começamos a entender que todo o rito da lei, nós vamos ver que toda ordem sacerdotal da linhagem levítica, eles apontavam para algo futuro, para um sacerdócio perfeito. Amém? Porque quando chega em Cristo, irmãos, todo o ministério ele é perfeito, ou seja, o ministério profético ele é perfeito em Cristo. O ministério sacerdotal perfeito em Cristo, porque quando Deus ele dá uma visão para Moisés do tabernáculo, do modo de sacrificar dentro do tabernáculo, de apresentar, de levar o homem diante de Deus, tudo aquilo tipificava ou apresentava Jesus. Agora, nessa mesma carta aqui nós vamos ver que aqueles sacrifícios, eles eram feitos constantemente, porque eram sacrifícios feitos por homens. Então, aquele sacrifício era necessário fazer anualmente, ou dependendo da situação, havia um sacrifício anual, e havia os sacrifícios esporádicos, para poder o homem se consertar diante de Deus. Então era assim, o homem, nas suas falhas e delitos, ele procurava um sacerdote, ele ia até o templo, e quando chegava lá o sacerdote ia intervir, ou melhor, ser aquela pessoa que estava entre o homem e Deus, ser um intercessor entre Deus e o homem. Ele ia chegar diante do sumo sacerdote, diante do sacerdote, melhor falando, e ele ia levar o seu animal para sacrifício. O sacerdote examinava aquele animal, sacrificava aquele animal, para que os pecados daquela pessoa fossem perdoados, não fossem imputados sobre ele. Isso era um modo humano que Deus havia estabelecido, mas apontava para algo perfeito. Por quê? Porque quando chega em Jesus, o sacrifício é feito apenas uma vez. É isso que a Bíblia diz, que o sacrifício de Cristo foi feito apenas uma única vez, e ele tem poder eterno, amém? De redenção, ele tem poder eterno para a salvação dos nossos pecados. Então Jesus ele é o sacerdote perfeito, porque uma vez ele não entrou apenas no lugar santíssimo ali do templo, ou melhor, do tabernáculo confeccionado por Moisés, do qual Deus designou. Mas Jesus ele não entra no lugar santíssimo do tabernáculo humano. Jesus ele entra no lugar santíssimo que é o céu, amém? Jesus, uma vez que ele morre, amém, ele vai diante de Deus como sacrifício vivo, amém? É por isso que ele é o sacerdote perfeito. Vejamos ainda no capítulo 5, versículos 5 e 6 de Hebreus. Capítulo 5, versículos 5 e 6. Assim também, Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E esse lugar que a gente leu foi lá em Salmos, 110, 4, que faz essa declaração. Então veja que dentro do propósito de Deus, Jesus como homem, aí falando da sua natureza humana, ele foi gerado a fim de ser um sacerdote perfeito diante de Deus. Um sacerdote que pudesse estar em forma de homem para sentir as nossas dores, para sofrer como nós sofremos,
para poder nos representar cabalmente e fielmente diante de Deus, a fim de que o seu sacrifício fosse uma vez recebida e que o homem pudesse definitivamente, uma vez que ele crê no sacrifício de Cristo, poder ser aceito por Deus. Amém? Então Jesus cumpre o ofício sacerdotal, mas de uma forma plena. Ainda vejamos capítulo 6, versículo 20. Todas essas referências em Hebreus, capítulo 6 e o versículo 20, onde diz assim: onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Agora, vê que interessante aqui, vamos fazer uma leitura no capítulo 7, a partir do versículo 4 até o versículo 10. Capítulo 7, de 4 a 10. Veja: considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive, e por assim dizer, também Levi, que recebe dízimo, pagou na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Agora, veja aqui o versículo 13. Versículo 14. Pois é evidente que o Senhor Jesus procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Aqui a gente vai ver porque a Bíblia faz referência ao sacerdócio de Jesus como sacerdócio maior e perfeito, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando a gente lê as Escrituras, a gente vai ver que depois que Abraão ele volta da matança dos reis, ele volta com muito despojo de guerra. E a Bíblia fala que aparece, um homem, um sacerdote chamado Melquisedeque. E Abraão vai diante dele e ele dizima de tudo que ele conseguiu nos despojos de guerra, ele vai e lança aos pés de Melquisedeque. Na Bíblia, irmãos, a gente não vai ver a genealogia de Melquisedeque, A gente não vê sua origem de dias e nem se fala da sua morte. O único momento que faz menção de Melquisedeque no Antigo Testamento é quando Abraão ele vem e ele dizima de tudo que ele conquistou nas batalhas contra os reis. Então está aqui. Aí o que é que segue a ideia? Segue a ideia que todas as tribos de Israel, ela veio de quem? De Abraão. Não é isso que Deus disse? Que em ti serão benditas todas as nações? Então vem Abraão, Isaac, Jacó. De Jacó vem os 12 filhos, não é verdade? E dali nascem as 12 tribos. Quando Moisés liberta o povo no Egito, quando o povo entra na terra prometida, já depois através de Josué, as tribos são divididas e Deus estabeleceu, ou melhor, ainda no deserto, melhor falando, quando Deus dá a ordem para Moisés confeccionar o tabernáculo, Deus dá a ordem a Moisés para separar a tribo de Levi para o trabalho, para o serviço sacerdotal. Aí está aí, toda a tribo de Levi trabalhava em prol do templo. Toda a tribo. Agora, havia na tribo de Levi uma família que era a família de Arão. Da família de Arão, Arão ele era da tribo de Levi, porém toda a família de Arão, eles eram sacerdotes. Amém? Então, todo levita, não é que a questão, todo levita não era sacerdote, mas todo sacerdote ele era um levita, porque ele era da tribo de Levi. Mas todos os levitas trabalhavam em função do templo. E Arão, no momento, ele foi instituído como sumo sacerdote.
Mas na leitura que a gente fez, Abraão ainda não tinha gerado filhos, mas a Bíblia vai dizer que a tribo de Levi em Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Está entendendo o raciocínio? A tribo de Levi em Abraão, porque Abraão, o pai de Levi, podemos dizer assim, né? Abraão é o pai de Isaac, que é o pai de Jacó, que é o pai das 12 tribos, que dentre elas tem a tribo de Levi, que a tribo de Levi, eles trabalhavam em prol do templo, e eles recebiam de todas as outras as tribos os dízimos e as ofertas. Eles viviam, a tribo de Levi não trabalhava fora, todas as 11 tribos trabalhavam, e a tribo de Levi não trabalhava, digamos assim, de uma forma secular. Eles trabalhavam em exclusividade para Deus. E essa tribo de Levi, ela era sustentada pelas 11 tribos. Amém? Entendeu? Agora, o que é que acontece? Quando a Bíblia diz que o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio levítico, está dizendo que Abraão, o pai de todo o povo hebreu, ele deu dízimo a Melquisedeque. Agora, a gente leu algo interessante aqui no versículo 14, porque diz assim, ó, pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, ou seja, Jesus, ele não era da tribo de Levi, Jesus era da tribo de Judá. É por isso que a gente canta, né? Ele é o leão da tribo de Judá. Ou seja, Jesus, ele é da tribo de Judá. Jesus não era da tribo de Levi. Então, se a gente fosse olhar pela ótica humana, então Jesus não poderia ser um sacerdote, porque todo sacerdote ele vinha da linhagem de Levi. Amém? Jesus não é da linhagem de Levi. Jesus ele vem da linhagem de Judá. Amém? Aí a Bíblia vai dizer que quando Abraão, ele dá dízimo a Melquisedeque, Melquisedeque é uma figura, uma representação do sacerdócio perfeito de Jesus, amém? Então isso quer dizer que Levi deu dízimo a Melquisedeque, que tipifica Jesus, que é uma representação aqui de um sacerdócio perfeito. Então mostra que o sacerdócio de Cristo ele é um sacerdócio maior do que o sacerdócio levítico, porque tudo aquilo que era do Antigo Testamento ou tudo aquilo que simbolizava ou tipificava o ministério levítico passou. E se você pegar o capítulo 7 e lê-lo inteiro, você vai ver que quando se muda o sacerdócio, então se muda também, irmãos, digamos assim, mudou o sacerdócio, então mudou a aliança. Então quando Jesus, no tempo da graça, quando Jesus nasce, agora é um novo sacerdócio, um sacerdócio superior ao sacerdócio levítico, amém? Superior. Então vamos ver aqui ainda Hebreus 7 e o versículo 26. Diz assim: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Então, o ministério sacerdotal de Jesus, ele é maior em tudo, porque esse sacerdote, ou esse sumo sacerdote, o sumo significa o principal, o maior, ou o chefe, é isso que é o sumo sacerdote, o sacerdote principal. Quando Jesus ele se manifesta e exercendo sobre ele esse ofício glorioso sacerdotal, ele é perfeito porque ele não tem culpa nenhuma sobre ele. Você sabia que até o sumo sacerdote levítico ele tinha que sacrificar por ele? Porque ele era imperfeito. O sumo sacerdote, ele tinha que apresentar, diante de Deus uma oferta por ele, para se santificar, para depois ele poder apresentar outras pessoas. Só que Jesus não precisa sacrificar nada em prol a ele. Jesus não precisa santificar-se ou pedir perdão a Deus, porque ele é santo, porque ele é perfeito. Amém? Então por isso que ele é um sacerdote maior. Aleluia. Agora vejamos ainda capítulo 8, versículo 1. Capítulo 8, versículo 1, diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sacerdote,
que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Amém? Ou seja, uma vez que esse sacerdote, ele morre, ele cumpre fielmente diante de Deus o seu ministério sacerdotal. Ele leva os homens diante de Deus. O seu sacrifício é aceito. Ele morre, ressuscita e ele sobe aos céus. E agora a Bíblia evidencia que ele está à destra, ou seja, à direita do trono da majestade nos céus. Agora, veja só também interessante aqui, irmãos, ainda no capítulo 7 e o versículo 25. Capítulo 7 e o versículo 25, veja só. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chega a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amém? É isso que a Bíblia fala, né? Que Jesus, ele está ao lado de Deus, intercedendo. Ele intercede por nós. Então veja só, ele como sacerdote até hoje, ele cumpre o seu papel, o seu ofício como sacerdote. Porque o que é que o sacerdote faz? Ele intercede, né? Ele se coloca como mediador, como um intercessor. Não existe, como a Bíblia diz, não existe outros mediadores, outras mediadoras, né? Não existe apenas Jesus. Então, hoje você pode ter certeza que ele está ao lado do Pai, intercedendo, ele continua intercedendo por nós. Ainda no capítulo 9, e o versículo 24 de Hebreus, 9, 24, diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figuras... Melhor, irmãos, vamos pegar no versículo 23, vamos contextualizar melhor aqui essa leitura. Hebreus capítulo 9, 23, veja só, a partir do 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Só dando uma parada aqui, ou seja, veja só, o que é que ele está dizendo? Era necessário que as figuras das coisas que se achavam nos céus, que figuras eram essas? A figura do tabernáculo. O tabernáculo que Moisés confeccionou, ele é uma figura de um tabernáculo celestial. Ele é a figura, tá? Então, a Bíblia está dizendo que, mesmo assim, esse tabernáculo feito por Moisés, ele foi purificado com sangue. Ele foi purificado. Agora ele diz assim, olha, mas as próprias coisas celestiais, com sacrifício a eles superiores, ou seja, esse tabernáculo celestial, ele foi purificado por um sacrifício maior. Aí ele faz uma figura de a quem? A Jesus. O sacrifício de Jesus não é perfeito? Não é além? Versículo 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, ou seja, figura do tabernáculo de Moisés, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Lembra que quando o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no lugar santíssimo, diante da arca da aliança, sobre a tampa que era o propiciatório, para espargir sobre o propiciatório. Então ele entrava uma vez no lugar santíssimo. É isso que a Bíblia está dizendo. Jesus, ele não entrou num lugar humano, mas ele entrou no tabernáculo celestial. Amém? Celestial. Versículo 25. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes. Veja só. Ou seja, uma única vez, porque o sacrifício dele é perfeito. Como sumo sacerdote, cada ano entra ao santo dos santos com sangue alheio. Ou seja, o lugar santo, o santo dos santos, ou lugar santíssimo, né? Já falamos aqui sobre isso várias vezes, né? Que o tabernáculo era separado em dois lugares, né? O lugar santo, e depois do véu havia o lugar santo dos santos, ou santíssimo. O sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano, mas todo ano ele tinha que entrar. E Jesus não. Jesus entrou apenas uma vez nesse lugar santíssimo que é o céu. Amém? Ora, versículo 26, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes,
desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para salvação. E aqui tem um mistério glorioso. Sabe qual é o mistério glorioso aqui? É porque no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, quando o sumo sacerdote, observe, irmãos, só o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo. Só o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo uma vez por ano. Agora, imagina a expectativa do povo todo do lado de fora, aguardando Deus receber o sacrifício do sumo sacerdote pelo povo. E quando ele saía, certamente havia o quê? Regozijo, júbilo, porque Deus recebeu o sacrifício anual. Amém? Havia uma expectativa de quem estava do lado de fora do templo, esperando o quê? O retorno do sumo sacerdote. O versículo 28, relendo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Ou seja, aqui, irmãos, é uma palavra profética sobre a segunda vinda de Jesus. Jesus já veio uma vez, ele virá a segunda vez. Ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu ao céu, e nós estamos na mesma expectativa. Só que diferente dos hebreus, que não ficavam na expectativa se Deus iria receber ou não o sacrifício ali representado pelo sumo sacerdote, nós como igreja já temos a plena convicção que Deus recebeu o sacrifício do sumo sacerdote Jesus. Mas nós estamos na expectativa, aguardando ele sair de dentro do lugar santíssimo. E qual é o lugar santíssimo que nós como igreja estamos esperando o retorno desse sumo sacerdote? O céu. Amém? E uma hora Jesus, ele virá. E nós estamos do lado de fora aqui, aguardando a vinda do Senhor Jesus. O ministério sacerdotal de Jesus, ele é perfeito. E pode ter certeza, né? Temos a certeza, Deus recebeu o seu sacrifício. Amém? E nós estamos aguardando a segunda vinda do Senhor. Amém? Aleluia, nós ansiamos por isso. Então, a gente vê que Jesus como sacerdote, ele intercede por nós. E como no versículo 24, frisando, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós, diante de Deus. Ou seja, ele não apenas intercede, mas ele sacrificou-se por nós. Amém? E em terceiro e último lugar, o ofício como rei, ou seja, como poder e proteção. Vejamos Isaías capítulo 9, nos versículos 6 e 7. Amém? Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o seu trono, paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Nós sabemos que toda a Bíblia também declara, irmãos, a respeito do reinado perfeito de Cristo. Nós sabemos que um dia Jesus, ele voltará e ele cumprirá perfeitamente um ministério de rei. Jesus reinará sobre o mundo, Jesus reinará sobre a terra, e os homens vão ver o seu reinado, como ele é perfeito. Jesus, ele vem do reinado, ou seja, da linhagem de Davi, porque da tribo, dessa tribo, havia que a promessa de reis.
Então Deus estabelece um rei em Israel, segundo seu coração, Davi. E a partir de Davi, é por isso que a Bíblia fala, ou diz, menciona, Jesus, filho de Davi. Ou seja, Jesus é da linhagem de Davi, da linhagem real. Amém? Então ele tem esse ofício de rei. Vamos ver aqui em Salmos capítulo 2 e o versículo 6. Salmos de número 2. Versículo 6, eu, porém, constituo o meu rei sobre o meu santo monte. Isso aqui é uma declaração de Deus, do Pai, declarando, eu, porém, constituo o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Ainda vamos ver aqui em João, no capítulo 8, ou melhor, João capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18, e vamos ler a partir do versículo 36, vamos ler 36 e 37, João 18, 36 e 37, respondeu-lhe Jesus, o meu reino não é deste mundo, se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei, eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve as minhas palavras. Amém? Então isso mostra, em cumprimento a palavra profética lá de Isaías. Ainda vejamos 2 textos para a gente comentar e finalizar, que está lá no livro de Apocalipse. Amém? Apocalipse no capítulo 11, versículo 15. Que vão dar base, a respeito desse ofício glorioso de Jesus. Apocalipse 11, versículo 15. Que diz assim, o 7º anjo tocou a trombeta e houve do céu grande voz dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém? Jesus ele veio e se manifestou como um príncipe da paz, como um rei. Muitos esperavam da parte de Jesus, ou seja, esperavam o Messias que viesse reinar, como o Messias que nós o aguardamos, ele virá reinar nos últimos dias. Mas quando Jesus ele vem na sua primeira vinda, quando ele nasce ali no ventre de Maria como homem, Jesus ele vem como rei, mas para salvar, para libertar, para poder reinar sobre o homem, mas como um libertador, como um rei espiritual. Mas ele virá e ele dominará. Ele reinará sobre o mundo, e o seu reinado será pelos séculos dos séculos, seu reinado será perfeito, como diz as Escrituras. E vejamos ainda capítulo 19 e o versículo 16 de Apocalipse. Capítulo 19, o versículo 16. Vamos pegar a partir do versículo 11. Amém? Apocalipse 19, 11 a 16. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Está lembrado? Jesus, o Verbo encarnado. Amém? 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisar o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, ou inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém?
Essa visão, ela narra a vinda triunfal de Jesus para reinar, para declarar reinado e justiça sobre a terra. Amém? Jesus, ele cumpre diante de Deus esses ministérios. A gente vê que inicialmente, parece que há 3 tempos, 3 tempos: o ministério profético, sacerdotal e seu ministério, seu ofício como rei. E a gente vê que o ministério de Jesus como rei, ele se prolonga, ele reina sobre a igreja, ele reina sobre os céus, mas um dia ele virá reinar sobre tudo e sobre todos. Amém? A gente vê que inicialmente Jesus, ele foi o profeta de Deus, que trouxe uma palavra de salvação. Ele veio anunciar as boas novas. A princípio, ele manifesta esse primeiro ofício. Em seguida, ele começa a apresentar o ofício sacerdotal, ou seja, agora se sacrificando, intercedendo e levando o homem para Deus. Primeiro ele veio trazendo uma mensagem de Deus para o homem, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de conversão. Agora ele volta, como sacerdote agora, trazendo o homem a Deus, intercedendo e sacrificando-se pelo homem, pela humanidade. E passa a reinar sobre a igreja, e passa a reinar nos céus. Mas a Bíblia diz que futuramente Jesus, ele virá reinar sobre a terra, reinar sobre tudo e todos. Amém? Então esse terceiro e último ministério, ele ainda está, digamos assim, está acontecendo. Amém? O profético aconteceu, o sacerdócio aconteceu, e ele ainda intercede por nós. Todos ainda, quantos o aceitarem, ainda serão salvos, porque o ministério profético está, ou melhor, o ministério sacerdotal está em evidência. Amém? Um dia quando ele vier, aí não haverá mais como o homem se salvar. A esperança se findará de salvação. Ainda todo aquele que crê será salvo. Todo aquele que chamar pelo seu nome, todo aquele que invocar o seu nome será salvo. O ministério sacerdotal ainda está em evidência. Mas um dia cessará a porta da graça, a porta da salvação. E ele reinará sobre os seus, reinará sobre os céus, reinará sobre a terra, reinará sobre tudo e sobre todos. Amém, irmãos? Amém, igreja? Amém. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus? Vamos agradecer ao Senhor. Fecha teus olhos. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos.